Olá, essa é a parte 2 do vídeo da minha amamentação, que foi tão complexa, tão cheia de acontecimentos que eu precisei quebrar em 2 vídeos. A gente vai começar aqui a partir do 3º mês, ou seja, se você ainda não viu os primeiros 3 meses de amamentação, clica aqui que eu tô deixando esse vídeo para você. É importante que você veja antes para você entender de onde a gente vai começar e vem comigo que ainda tem muita história nessa amamentação, até um desmame, até mamar até 2 anos e 3 meses. Vem comigo que eu vou te contar. Bom, eu sou a Thalita Neves, eu sou mãe do Benjamin, que tem 5 anos de idade, eu sou fundadora da Plan for Mommy, sou consultora de amamentação e sou consultora de amamentação em função do processo caótico que eu própria vivi para que você tenha uma experiência muito mais feliz do que a minha. Bom, vamos lá. Recapitulando aqui, vou começar a partir do 3º mês para não ser repetitiva, mas ao final do tratamento da minha candidíase mamária, eu finalmente achei que teria vitória, que estávamos ajustados em relação ao processo de amamentação e que agora seria simplesmente curtir a amamentação que é tão especial. Bem, enganada estava eu. Após um longo processo e tratamento medicamentoso contra a candidíase mamária, a minha imunidade caiu muito e eu tive o quê? Uma mastite que veio de um engurgitamento. Então, o que aconteceu? A minha produção de leite sempre foi muito irregular. Nesses processos todos, em vários momentos, eu parava de amamentar porque eu não suportava a dor. E aí ele era alimentado na mamadeira, então oscilava muito a minha produção de leite para baixo e para cima. Aí eu tirava leite, aí aumentava a produção, aí acontecia alguma coisa que eu suspendia a amamentação, aí caía a produção. Era uma grande confusão. E óbvio que nessa confusão, eu em algum momento ali, nessa confusão toda, tive um engurgitamento, foi um peito empedrado. Esse peito empedrado virou uma mastite, principalmente porque a minha imunidade estava muito baixa. E a mastite ela é uma inflamação que vira uma infecção. Então, quando a gente está com uma imunidade mais baixa, onde eu vim de antibiótico por causa da candidíase mamária, vim de anti-inflamatório, antifúngico, minha imunidade super baixa, eu vivi mais essa intercorrência. Me lembro da sensação da mastite, muita febre, muita dor na mama, mama muito envermelhada e acumulando esse leite. E que foi um processo horroroso. Fui eu de novo para mastologista para começar um novo tratamento para resolver mastite e peito empedrado. Ah, e um parênteses bem importante. Por que eu tive um engurgitamento em uma mama que depois virou uma mastite? Porque nessa mama eu tive uma fissura. Então teve uma noite que eu amamentei de maneira errada, tive uma fissura. Aí pensei o quê? Esperta que eu era. Ah, não vou amamentar nessa mama que tá doendo demais. O que aconteceu com essa mama? Empedrou. Empedrou, virou uma mastite. Ou seja, uma intercorrência sempre leva a outra. No meu caso, a gente começou com não amamentar, eu introduzi um bico artificial. Depois a dificuldade de amamentar com o bebê conhecendo o bico artificial. Depois eu vivi a candidíase mamária que me levou à mastite e que a fissura me levou ao engurgitamento. Você percebe essa confusão? O processo de amamentação é assim. Se você não elimina as intercorrências, uma sobrepõe a outra. Elas vêm em efeito cascata, no efeito dominó mesmo. Você tem uma, depois tem outra. Essa outra te leva a ter uma outra. E aí é um Deus nos acuda. Obviamente, nesse momento todo, então eu passei por essa candidíase de recorrência, eu fiquei quase 2 meses com candidíase. Mais um ponto também, vocês não imaginam o dinheiro que eu gastei com consultora de amamentação, com laser terapia, porque nesses meses todos eu fazia muita laser terapia, seja pela candidíase, seja pelas fissuras, por todas as razões eu fazia laser terapia. Então, tive a fonoaudióloga, tive a mastologista, tive a primeira obstetra, então assim, era uma confusão esse meu processo de amamentação. E obviamente, essa confusão toda, inclusive envolvendo bico artificial, impacta a produção. Então, quando a gente estava com mais ou menos 4 meses de vida, onde o bebê tem um aporte calórico aumentado, a barriga dele cresce com 3 meses e com 4. Cresce consideravelmente. A partir de 4 meses e pouco, eu comecei a ter uma queda na minha produção de leite drástica em função de todas essas intercorrências que eu vivi. As intercorrências impactam a produção, porque na maioria das vezes as intercorrências a gente substitui a amamentação e dá mamadeira. Ou seja, você impacta a sua produção porque você esvazia menos a sua mama, o bebê conhece outra maneira de mamar. E nesse momento começou uma briga muito grande com o peito. Então eu colocava ele para mamar e ele rejeitava o peito, e ele mamava chorando, e ele terminava insatisfeito, e ele queria mais, e eu não entendia o que estava acontecendo. Isso ele já tinha 4 meses e meio. E eu pensei, meu Deus do céu, de novo, o que está acontecendo? Agora que eu já passei por todas essas intercorrências, ainda assim essa amamentação não se estabelece, ainda assim esse bebê não mama bem, ainda assim é esse choro conturbado, essa mamada esquisita. Mal eu sabia que estava vivendo a consequência
das intercorrências, que era a baixa produção de leite. A confusão de bico, porque ele tinha mamadeira e chupeta. Então, essa altura, eu me lembro de viver um mês e meio nessa amamentação esquisita, do tipo... O que está acontecendo? Por que ele rejeita o peito? Agora que já era para estar tudo bem, agora que ele já tem 4 meses e meio. E assim foi indo. E assim foi indo até ficar uma briga insustentável dele com o meu peito e eu começar a desistir de novo. Interromper a amamentação porque ele rejeitava muito, ele brigava muito com o peito e comecei a dar a mamadeira para ele. Ou seja, mais um erro, eu aumentei o meu problema nesse momento, porque ele rejeitava o peito e como é que eu resolvia a situação? Dava mamadeira para ele. Ou seja, isso, nessa altura do campeonato, com um bebê de 6 meses quase, ele já tem muita autonomia de escolha. Ele não vai aceitar o peito e foi o que aconteceu. Ele passou a rejeitar cada vez mais e eu vivi um processo de 35 dias de desmame, onde ele foi cada vez menos mamando no peito. Eu lembro que ele mamava só a primeira mamada do dia. Por quê? Porque eu vinha de 10, 11 horas sem amamentar, porque ele dormia a noite toda. Meu peito estava cheio, esse fluxo era fácil e essa primeira mamada ele mamava. E o resto do dia ele não mamava. Foram 35 dias de muita angústia. Porque eu pensei, poxa vida, eu finalmente sobrevivi a todas essas intercorrências que eu vivi. Eu finalmente não estou sentindo dor. Eu finalmente consegui amamentar e agora eu vou viver esse desmame. Tudo bem, ele já tinha 6 meses, né? Ele já até comia, tomava café da manhã, almoçava. Mas pra mim aquela história não tinha tido fim ainda. Eu não tinha tido paz pra amamentar durante esses 6 meses. E eu queria amamentar com tranquilidade. Eu queria amamentar sem sofrer. Eu queria amamentar. Só que até então eu tinha lutado para amamentar, não tinha conseguido. E eu finalmente tinha conseguido. Eu não conseguia abrir mão dessa amamentação. Mesmo ela sendo sofrida, mesmo uma série de pessoas me dizendo, poxa, você conseguiu até aqui, já tá bom, ele já come, ele já tem uma resistência, você já amamentou até aqui, então tudo bem. E eu lembro que esses 35 dias, eu mudava de ideia todos os dias. Então eu acordava um dia e eu tinha aquela primeira mamada do dia que era boa. E eu pensava, eu vou continuar tentando. Tem que ser uma fase, vai dar certo. Aí nas próximas mamadas eram brigas e brigas e brigas, e choro, e ele não pegava o peito. E eu dizia, eu vou desistir. Eu já consegui até aqui, já tá ótimo. Foram 6 meses lutando, eu consegui. E aí no dia seguinte eu falava, não, mas eu vou tentar mais um pouco. Eu não quero desistir. E eu vivi 35 dias nesse processo, desistindo e voltando atrás. Desistindo e voltando atrás. E eu quero te dizer uma coisa, enquanto mãe, para você que também vai se tornar mãe. Quando você tiver algo muito forte dentro de você, não ignore. Não ignore, isso é além do instinto. Isso é a tua maternidade falando o que você deve ou não fazer. E a minha, naquele momento, me dizia para não desistir. Nesse meio tempo também, muito perto do desmame, eu sofri mais uma intercorrência que é a síndrome de Renault. O mamilo fica esbranquiçado e você sente uma dor insuportável após a mamada. Então teve mais essa intercorrência também. Essa intercorrência, no meu caso, ela veio em consequência de uma pega ruim. Então ele foi um bebê que fez frenotomia, ele foi um bebê que teve muito contato com o bico artificial. Com a minha baixa produção de leite, ele fazia muita pressão, o que causava vasoconstrição no meu mamilo, então pressionava demasiadamente e causou essa síndrome de Renault e era uma dor insuportável, insuportável logo após a mamada. Ainda assim, vivemos então esse período de desmame e foram 35 dias, até que num dia desses, aonde eu não queria desistir, eu conheci mais uma consultora de amamentação, então estamos na 5ª consultora de amamentação, uma fonoaudióloga e 2 obstetras. Então tive eu aí 8 pessoas, foi isso? Se eu não estou errando na conta? 8 profissionais para me ajudar a conseguir amamentar nesse processo. No entanto, essa última consultora, a consultora número 5, que eventualmente virou minha professora de amamentação, ela foi a única que conseguiu entender todos os erros do meu processo. Eu me lembro que eu tive no consultório dela até sem o Benjamin e eu disse o seguinte, eu vim aqui primeiramente entender o porquê que aconteceu tudo isso, o porquê que de repente, na minha cabeça, de repente ele desmamou depois de eu ter superado tudo isso e se ainda há chances de eu recuperar. Ela então me explicou todos os erros que eu tinha tido no meu processo e eu me lembro muito bem desse dia onde ela me disse, os erros foram esses, por isso você está vivendo esse desmame. A gente tem sim a alternativa de tentar retomar, mas é um bebê que já tem muita autonomia, ele tem 6 meses e meio de vida, ele até já janta, come, tem toda uma outra interação com o mundo e pode ser que ele não aceite, mas você pode tentar sim. E a primeira coisa que nós vamos fazer é melhorar o seu fluxo, a sua produção de leite, porque é disso que ele reclama. Não é que ele não gosta de mamar em você, é que
seu fluxo está baixo, sua produção está baixa, ele conhece fluxo de mamadeira e a gente precisa retomar essa relação dele com a amamentação, porque hoje ele vai amamentar, ele vai mamar e ele briga muito com o peito, então ele já tem essa associação de que não é um momento legal e que depois ele tem a mamadeira, então a gente precisa reverter isso. Primeira coisa que nós fizemos, o protocolo que ela me passou foi de estímulo da produção de leite, então eu tirava leite 4, 5, 6 vezes por dia e também tirava leite antes de amamentá-lo, lembrando, gente, que essa altura ele tinha 6 meses e meio, ele mamava 3 vezes no dia, porque ele comia café da manhã, ele comia lanchinho da manhã, ele tinha almoço e ele já estava indo pro jantar, então assim, ele mamava 3 vezes ao dia. Que loucura, né? E eu insistindo nisso, mas hoje eu entendo o porquê. Ele mamava 3 vezes ao dia, até porque à noite ele dormia 11 horas seguidas, então ele não mamava à noite, ele mamava 3, 4 vezes no dia no máximo, ok? Nesse momento a gente começou como? A gente começou mostrando para ele que aqui no meu peito também tinha fluxo, como na mamadeira, ou perto da mamadeira, como nunca é com a mamadeira, mas mostrando para ele que aqui tinha fluxo, certo? Então eu tirava leite 2, 3 minutos antes de botar ele no peito, para que quando ele viesse pro peito, esse fluxo já tivesse rápido e ele não reclamasse. Foi assim que a gente começou a voltar ele pro peito. Como eu melhorei tudo na minha amamentação, porque ela me ensinou, ela me mostrou desde o posicionamento, pega, qualidade da mamada, usar os 2 peitos, quando mudar de peito, frequência de mamadas durante o dia, como eu ia estimular a produção. Então, ela arrumou toda a minha amamentação, que estava toda errada, e por essa razão eu vivi um desmame. Ela arrumou tudo isso, me deu o caminho. Me disse, olha, enquanto você tiver bom fluxo, boa produção de leite, ele vai querer mamar em você. Eliminei mamadeira e na sequência eliminei a chupeta. Então, olha só, me livrei daquilo que estava me atrapalhando. Entendi o que seria necessário para voltar ele para o peito e para manter ele no peito, que era estimular a minha boa produção e o meu fluxo. Lembrando que eu tenho redução de mama, então eu tinha que realmente estimular, porque naturalmente nesse processo, além de tudo que eu vivi que atrapalhou minha produção, poderia atrapalhar o fato de eu ter a redução. Só que o que eu vi na prática? Que depois que eu eliminei tudo que estava errado, a redução de mama não foi um problema, porque eu amamentei até 2 anos e 3 meses. Ou seja, o problema não era a minha redução, o problema era tudo que eu fazia de errado, além da redução de mama. Lembro-me desses iniciais 10, 12 dias que a gente voltou ele pro peito. Eu me lembro claramente daquelas primeiras mamadas que não eram conturbadas, porque aí a minha produção já estava melhor. Ou seja, o que um bebê precisa, independente da idade, nesse caso o meu já tinha 7 meses de idade, é de fluxo. É de boa produção de leite, é de eliminar bicos artificiais. Me lembro das primeiras mamadas que nós retomamos e que minha produção estava melhor, de serem finalmente aquelas mamadas tranquilas, onde eu me realizava como mãe, ele se realizava como bebê que estava sendo bem alimentado. E aonde nesse momento, com mais ou menos 7 meses de vida, a minha amamentação foi estabelecida. Tanto eu quanto ele fomos muito felizes nesse processo. Eu me emociono porque foi uma trajetória muito difícil, que aqui está muito resumida, mas que me trouxe muita dor. Seja ela emocional, física, a dor de ver um filho com fome, a dor de ver um filho te rejeitando, porque é assim que a gente se sente. Então foi um processo muito difícil, foi um processo que me custou muito emocionalmente, financeiramente, me custou muito tempo de vida, porque na medida que eu vivia essas intercorrências todas, eu não conseguia viver o resto da minha maternidade. Eu não conseguia me realizar como mãe porque eu estava em dor, porque o meu filho tinha fome, porque o meu filho rejeitava o peito. Então, o que mais me custou esses 6 meses foi o que eu não vivi. Foi o que eu não vivi em função de estar perseguindo uma amamentação que era tão complexa. E hoje eu vejo na prática o quanto as mulheres têm a condição de viver uma amamentação plena, realizada, sem dor, sem esse custo emocional e físico de dor, sabe? Nesse processo todo, depois desses 7 meses então de vida, a gente finalmente viu uma amamentação feliz e a partir daí fui muito feliz. Eu tirava leite 1, 2 vezes por dia, então eu comecei a manutenção da minha produção de leite. Então a gente fez primeiro um protocolo super intenso de tirar leite até 6 vezes ao dia. Então eu tirava para estimular. Aí a gente voltou ele pro peito, a gente tinha o principal estimulador, que era o bebê. A gente voltou ele pro peito e a partir daí eu passei a tirar leite de 1 a 2 vezes
vezes por dia para manutenção da minha produção de leite. Eu fiz isso até 1 ano de idade. Quando ele fez 1 ano de idade, eu já estava numa dinâmica de trabalho, de ausências, né, sair de casa e tudo. Eu decidi que eu ia fazer essas extrações para manter a produção até 1 ano. E que se a partir daí ele quisesse desmamar, que eu já estaria ok com essa decisão, né? Nesse período de 6 meses a 1 ano, eu fiz um baita estoque de leite. Então, todas as minhas ausências, sempre que eu saía, no lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde, ele tomava leite no copinho, né? Eu ensinei ele, então eliminei a mamadeira, ensinei ele a tomar no copinho. Ele resistiu bastante, a gente demorou meses para conseguir. Foi uma luta, ele jogava pra tudo quanto é lado. Por quê? Porque conhece a mamadeira. Imagina, vai aceitar o copo? Insisti até que deu certo. Então eu tirava leite 1 a 2 vezes por dia, fazia esse estoque, ele mamava em mim 2, 3 vezes no dia. Então ao acordar, no lanchinho da manhã, se eu tivesse em casa, eu dava pra ele. No lanchinho da tarde, se eu tivesse em casa, eu dava. E no ritual noturno. Então uma dessas 2 eu não tava. Aí ele tomava leite no copinho. Então eu amamentava 3 vezes ao dia. E assim foi até 1 ano. Quando chegamos a 1 ano de idade, eu falei, chega, não vou mais tirar leite, se desmamar tudo bem. Parei de tirar leite, tinha esse estoque ainda por 1 ano para ele tomar. Por 1 ano não, tinha esse estoque ainda por 6 meses, esse estoque duraria até 1 ano e meio dele. Eu falei, agora eu vou parar, se ele desmamar tudo bem. Parei, guardei minha máquina, encerrei um ciclo, assim, muito satisfeita com o que eu tinha conseguido, com o que eu tinha recuperado, com o estoque de leite que tinha, porque na minha cabeça eu ia parar de tirar leite e ele ia desmamar. Mas eu tinha um estoque por mais 6 meses, então eu tava tranquila. E o que aconteceu? Eu parei de tirar leite e ele não desmamou. Ou seja, a minha produção estava estabelecida. A relação dele com a amamentação era uma relação feliz, então ele próprio não quis deixar. E foi assim que nós chegamos até 2 anos e 3 meses de idade, onde o desmame foi muito gradativo e feliz. Então ele foi diminuindo, né? Foi passando a mamar. Antes mamava até 1 ano de idade, mamava 3 vezes ao dia. Depois passou a 2 vezes. Ele ficou, quando foi pra escola com 1 ano e 8 meses, ele mamava 2 vezes ao dia. Então ele mamava ao acordar e no ritual noturno, às vezes quando chegava da escola. Então ele passou a mamar 2 a 3 vezes no dia no máximo, e aí isso foi reduzindo, até que por volta de 2 anos ele mamava só quando acordava. Só que obviamente eu já estava muito pronta para esse desmame. Eu fiquei pronta com 1 ano de idade. Esse outro 1 ano e 3 meses foi lucro, e foi nesse momento que a minha amamentação ficou maravilhosa, porque não tinha pressão, não tinha que tirar leite, não tinha pressão, tinha só aquele encontro que era feliz. 1, 2, 3 vezes por dia. E com 2 anos e 3 meses, então, ele começou a espaçar essas mamadas, aí ele ficou 3 dias sem mamar, aí depois mamou. Aí depois ficou 4 dias sem mamar, aí mamou. E foi assim. Foi parando de mamar gradativamente, até que uma vez ele ficou 7 dias sem mamar. Eu falei, não, então isso é um desmame. E já tinha 2 anos e 3 meses, tava ótimo, né? Falei, não, isso é um desmame. Já tinha 2 anos e 3 meses, falei, não, então isso é um desmame. Aí quando foi no 8º dia, ele pediu pra mamar. E, gente, com 2 anos e 3 meses já fala tudo, já se expressa, né? Ele pediu pra mamar e eu disse, filho, você cresceu, agora não tem mais tetê na mamãe. E ele chorou copiosamente e eu quase morri de chorar também, não na frente dele. Mas eu não dei de novo. Eu falei, filho, agora já acabou o tetê. Porque como ele ficou 7 dias, eu entendi que ele tava pronto pro desmame. Eu não tava. Mas ele tava. Mas eu me mantive firme e não amamentei ele naquele dia. E foi assim o nosso desmame. Foi extremamente feliz. Me lembro que no dia, nesse 8º dia que ele pediu pra mamar, eu quis fazer um ritual simbólico ali. Pela primeira vez eu coloquei leite de vaca, porque ele não tinha tomado leite de vaca, porque ele tomava o meu, eu tinha o estoque. E aí eu disse pra ele que a partir daquele dia ele ia tomar o leite da vaca, que acabou o leite da mamãe. E aí então foi ali um ritual que a gente fez de encerrar esse ciclo. E foi um ciclo muito feliz. O que você tá tomando, filho? Leite da vaca. É, da vaca, né? Você não tomou mais o leite da mamãe, né? Vaca pai mu. Isso! See how they fall, all in good time. Life will arise. Hearing you call is fire in the. Você falou tchau, tetê da mãe. Da mamãe. Como eu disse pra vocês no começo do outro vídeo, me custou muito esse processo todo. Obviamente a amamentação virou um propósito na minha vida, é a maneira com que eu ajudo outras mulheres, é a maneira com que eu me conecto com outras mulheres, porque eu sei da importância desse processo e eu sei o quanto importa para todas as mulheres que passam por isso. Então, obviamente, eu sou muito grata a Deus pelo processo que nós vivemos.
mas eu entendo que a minha dor virou um propósito e uma ferramenta para que você não viva isso, para que você não passe pelo que eu passei, para que você vá direto para a parte boa, porque é possível. Eu vejo isso todos os dias com as mulheres que eu atendo, as mulheres que têm informação, que estão preparadas e que vivem uma amamentação muito mais tranquila e feliz. Vou encerrar esse vídeo aqui tão especial. Espero que a minha história de alguma maneira tenha te ajudado, te inspirado, ou às vezes até simplesmente te ajudou a me conhecer um pouquinho melhor e entender o porquê eu faço o que eu faço com tanto amor, o porquê eu sou tão dedicada em proporcionar para vocês uma história diferente. É porque eu sei o quanto é sofrido viver uma amamentação complexa como foi a minha. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui para conhecer um pouquinho mais da nossa história. Se você ainda não me segue no Instagram, corre para lá. Lá tem um pouquinho de tudo da minha maternidade. Se você não está inscrito nesse canal, faça isso agora e mande também esse vídeo para uma amiga grávida, para que ela conheça essa história de amamentação e para que ela não cometa os meus erros. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo.